aí galera, aqui é Kinemiru do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez, e o anime da vez é Tokyo Ghoul RE, que teve mais um episódio lançado e foi bem interessante, foi bem legal e divertido. No caso, esse episódio, como de costume, aconteceu uma coisa que eu não gosto e acontece muito em Tokyo Ghoul, é não mostrar as lutas. Toda vez que vai ter uma luta empolgante, a luta mais importante sempre se corta. Isso aconteceu com Arima versus Kaneki, isso aconteceu com a outra luta lá do início dessa temporada, e agora aconteceu de novo. A luta de Kaneki versus o Takigawa não aconteceu, simplesmente eles se furaram lá e sumiu, não sabe o que aconteceu, cortou novamente. Eu odeio isso, mas enfim, não é tão catastrófico o episódio não. Isso é só uma coisa que me deixa chateado. Enfim, vamos falar desse episódio que foi bem legal. Como vocês sabem, o início foi esse, não mostrou a luta dos dois. Mas o que é interessante é que mostra um pouco do foco da Hina. A Hinami, ela simplesmente ficou sob custódia do Kaneki-san. O Kaneki, ele pede que ela fique com ele, pois gostaria de cuidar dela. Mas aí a gente não sabe até que ponto de liberdade ele vai ter com ela. Se ela vai ser transformada em uma dos grupos dele, ou ela simplesmente vai ficar com ele sob custódia, como tá aquele cara lá que ele vive conversando. Ela vai ficar presa lá e ele é que vai estar conversando com ela sobre algum assunto para pegar algumas informações. Eu acho que deve ser isso. Não sei muito bem do que se trata essa custódia aí que ele vai ficar com ela. Onde, pelo que deu para perceber, o Arima permitiu e ele só está esperando aí que passe-se o tempo das investigações e interrogações que estão fazendo nela. No caso, outra coisa interessante desse episódio que eu vou falar aqui é justamente que ele é um episódio mais leve e tranquilo. Foi mostrado que, na verdade, quem ganhou foi os policiais, os investigadores ganharam essa batalha aí pelo simples fato de conseguir, que era justamente a Big Mom e a Nutcracker, que justamente foram derrotados, então eles conseguiram cumprir seus objetivos. O grande problema é que as perdas foram muito grandes para os dois lados, tanto para os policiais, para os investigadores, tanto como também para os Ghouls. Então praticamente empatou a situação aí. Não ficou uma grande vitória não, foi um empate. A única diferença é que eles conseguiram cumprir seus objetivos, que foi destruir esses dois personagens. Uma coisa que eu achei bem interessante desse episódio também foi justamente a mostrar um pouco de cada um pouco da vida deles aí tranquilamente, e mostrar o como o Kaneki conseguiu viver e conseguiu fazer uma família fora ali dos Ghouls. Ele realmente tem uma família. A gente tem aí as promoções de cada um consegue ter um aumento de promoção. Eu achei muito furo de roteiro o Uri ter ganhado como primeira classe. Ou na verdade, furo de roteiro não, ele na verdade ganhou primeira classe por conta daquele cara lá que sabia que ele ia atrás da Big Mom, por ele ter encontrado a Big Mom. Eu acho que foi por conta disso, tem que ser por conta disso, porque na verdade ele não merecia, ele simplesmente apanhou, ao contrário do carinha que ferrou a Nutcracker, que é o amigo dele, que justamente está como líder de esquadrão, e a Psycho. Então, poxa, velho, caramba, velho, como é que ele conseguiu ser primeira classe se o outro foi que fez tudo? Até ele mesmo critica isso, ele fica falando que ele não vai ser derrotado por ele, porque ele conseguiu ferrar o seu inimigo, e ele não. O Uri fez nada, cara, o Uri foi burro, ele só fez coisa errada. Então, a gente vê que o Uri e aí a sua amiga, né, que é do esquadrão, que parece um homem, mas não é um homem, mas é uma mulher. Enfim, justamente ela foi para primeira classe. A mesma coisa aconteceu com o Kaneki, que conseguiu subir de classe também. E aí por conta disso a gente vê eles comemorando, cara. E aí é bem divertido e legal, onde vê todo mundo com uma família, fazendo comida, se divertindo, comemorando, fazendo aquele banquete, onde é convidado o Arima e a Akira justamente para poder eles comerem juntos. E uma coisa interessante também é que o Arima justamente fala sobre isso, que eles são tratados como filhos, e o Raizen, o Kaneki, ele trata ele como se fosse o pai deles. E é bem legal isso, onde até mesmo a gente vê algumas coisas interessantes relacionadas aos personagens. E uma das coisas interessantes é justamente o líder do esquadrão. Ele tem alguém conhecido que está meio infectado, como se fosse um gol, não sei, como se fosse uma doença que ativou na pessoa por conta que deu falha, aquele negócio dos Winx. A gente vê ali a Haru, que é chamada,
justamente ferrado ali, ele fica conversando e falando quem são os amigos deles, quem são as pessoas que estão ao redor deles. Eu achei bem legal isso, é muito emocionante, onde o Uri até vê essa situação. Eu acho que deve ser um dos motivos aí de o líder do esquadrão se esforçar tanto também para poder estar aí sempre fazendo as coisas certas e deixar tudo na linha e tal. Eu achei bem legal isso, pô, ele tem uma carga emocional muito grande da história dele. E a última coisa que eu vou falar aqui é sobre as lembranças do Kaneki-san. O Kaneki, ele justamente ele tá começando a lembrar algumas coisas, tendo em vista que aí em um momento mandam para ele um presente, onde nesse presente tem a máscara do Kaneki, mais um livro do Kaneki também. Então ele fica achando isso, quem mandou isso aí? Será que é do Kaneki? E aí ele meio que começa a raciocinar achando que é do Kaneki mesmo, e pior que é. E aí a gente vê que ele começa a querer lembrar algumas coisas, né? Tem uns certos momentos, ele passando na rua, ele vê alguns lugares que eram referências para ele, ou seja, muita coisa pode acontecer na mente de Kaneki agora, principalmente por causa da Hinami-chan. Quando ele conseguir a custódia dela, que ele estiver falando com ela, muita coisa vai ser lembrada na mente dele. Outra coisa também bem lembrada é a Toka-chan, que a gente vê que é justamente uma das partes mais pacíficas dos gols aí, onde ela vive sozinha ali com os amigos dela naquele café e não tem problema com ninguém, cara, é muito tranquilo. Outra coisa não menos importante que eu achei bem legal de aparecer foi o Jason, cara. Jason apareceu, velho. A gente simplesmente vê aí o Kaneki indo pro hospital fazer palestra ou algo do tipo, e simplesmente aparece um homem com o rosto todo deformado, e eles estão conversando ali, falando de como o Kaneki está bem, como ele está bem de saúde, é inteligente, e aí ele agradecendo ao Kaneki por ter ido visitar os pacientes deles, que tem doenças e tal, problemas mentais. Mas o interessante é que quando ele se vira das costas ao Kaneki para ir embora, o Kaneki se lembra quem é essa pessoa, vê que ele tem um cabelo espetado igual ao Jason e vê ele estralando os tesos como ele faz. Então a gente percebe justamente que aquele era o Jason, cara. Eu achei bem interessante isso. Então foi muita coisa legal que apareceu nesse episódio que, poxa, eu gostei demais, velho. Mas aí fica a questão, o que vai acontecer com a Hinami? O que vai acontecer com o Kaneki agora que vai ter um contato maior com ela? Será que ele vai começar a ter as lembranças? E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Comenta aí, vamos falar sobre esse anime, porque tá muito legal, eu gostei bastante desse episódio. Mas é isso aí, galera, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera, fui!